Eu trabalho aqui agora em março de 2020 há 22 anos. Comecei aqui com 14 anos e tô aqui desde esse início. Na época ainda montava pneu tudo na mão, marreta, espátula, equipamento analógico. Hoje já é tudo digital, tudo com maquinário. Estou aí desde o início, há muitos e muitos anos. Aqui nesse mesmo prédio chegou a ser mercado, com a família do Ângelo, chegou a ser açougue, depois virou lavacar e polimento com um rapaz chamado Eduardo, que é cliente nosso hoje. Ele era do Laer, né? Do Eduardo e do Laerte. E aí eles desfizeram a parceria, vira borracharia. Pouco tempo depois meu pai vem complementar o serviço com alinhamento de direção. Do alinhamento de direção, depois começa a agregar serviço e tudo mais. Aqui o meu pai começa há 37 anos atrás. Meu pai foi o primeiro alinhador de Jundiaí. Nessa época ele trouxe alinhamento com a De Pascoal. Depois da De Pascoal ele foi para Casamar e aí ele veio para cá, em parceria com o Laerte Cline. Laerte Cline é filho do Ângelo Cline, que era do bairro há muitos e muitos anos. Quando ele sai da Casa Mário e vem para cá, minha mãe acho que estava grávida de gêmeos, né? Que era eu e meu irmão. Mas foi o Laerte que abriu as portas para ele poder trabalhar junto. E meu pai é uma pessoa que trouxe isso para mim também, de ser leal, de ser grato, de tudo mais. Então ele se manteve, ele conseguiu também fazer uma boa parceria com o Laerte, né? Então ele conseguiu manter aqui com o Laerte, se eu não me engano, foram 17 anos e mais comigo 22. Então uma pessoa que sempre foi tranquilo de lidar em relação a trabalhar junto. E aí ele optou por ficar aqui porque também acho que um grande diferencial do meu pai, ele trouxe isso para mim. A gente não tem pretensão de ficar rico, e isso não é discurso. A gente não tem pretensão nenhuma de ter uma loja maior, de vender coisas e encher de funcionário e cobrar coisas a mais e embutir valor em serviço de cliente. A gente ainda faz a moda antiga, ainda existe caderneta, aceita cheque. Embora traga a modernidade junto, acho que casa, né? A tradição do meu pai com a modernidade minha, agora o neto está aí também, né, meu sobrinho. A gente consegue trazer essa coisa mais familiar para o cliente, de ele chegar aqui, ele ser atendido pelos próprios donos e não ter mimimi. As lojas inventam um monte de coisa, quer lucro, lucro, lucro. A gente não, a gente quer que o cliente saia satisfeito e indique. A gente vive em função disso, o cliente sair satisfeito e nos indicar para as outras pessoas. Num papo de bar, quando alguém conversa que foi enrolado por alguma loja grande, automaticamente o meu cliente vai dizer: olha, mas eu sei um lugar que você não passa por isso. E essa história quem criou foi meu pai, né? A minha obrigação é manter essa história com um pouco de modernidade. É basicamente isso que eu consigo enxergar dessa relação entre a história da oficina com aquilo que eu posso agregar com o histórico do meu pai. Eu acho um pensamento pessoal, tá? Eu acho que a Anhangabaú é um dos melhores bairros de Jundiaí para se morar, né? Agora pensando, eu sou morador do bairro também. Você tem Bolão, você tem Parque da Uva, você tem uma das principais avenidas da cidade do nosso lado, que é a 9 de Julho. A 9 de Julho vai escoar para Frederico Zanã e a Ferroviários, que são outras avenidas que ligam qualquer outro lugar, e você está do lado da Anhanguera. Então, assim, você tem transporte, né, se locomover com facilidade, você está do lado do centro, você tem todo tipo de comércio, você tem o shopping Jundiaí aqui do lado e você tem os centros de recreação, como o Bolão e o Parque da Uva. Você tem Senai para estudar, você tem um colégio particular de excelente qualidade, segundo dizem, que é o São Vicente. De serviço, você tem o Luiz Braille, que é um hospital de óculos, você tem a Unimed aqui do lado, você está, sei lá, 2, 3 minutos do Hospital São Vicente, é tudo. É bom para o idoso, é bom para a pessoa nova. A dificuldade que eu enfrentei aqui, particularmente na minha loja, foi na época do SOS. Você ter que lidar com os dependentes químicos, moradores de rua, principalmente com idoso.
com a gente ninguém mexia, mas a gente via tendo problema com um idoso andando na rua, que vem na padaria, que é antiga, não podia vir porque o cara do SOS dava trabalho. Então foi a dificuldade que a gente mais teve em relação ao bairro. Depois da saída da SOS, é só elogio, não tem o que falar. O meu pai, ele vem diminuindo a quantidade de trabalho ao longo de uns 5 anos para cá, ele vem diminuindo a história, a quantidade de serviço dele e pegando mais a parte administrativa.